Fala, nação rubro-negra! Peraí. Tá frio pra caramba, gente, tá frio demais. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Senta o dedo nesse like que é pra esquentar essa temperatura horrorosa, gelada que tá aqui o dia inteiro. Se inscreva se ainda não for inscrito. Compartilhe os nossos vídeos para a gente poder adentrar cada dia mais e mais na casa de torcedores rubro-negros e aumentar a nossa família aqui no Resenha Rubro-Negra. Lembrando a todos vocês que o Mengão Queridão joga amanhã, às 16 horas. Portanto, às 13h45, eu e a Miriane já estaremos ao vivo com vocês aqui no nosso canal, no nosso pré-jogo, aquele pré-jogo que vocês já estão acostumados, já estão habituados já há mais de 4 anos. E tem também o pós-jogo amanhã. Terminou o jogo, 5 minutinhos e eu já estou aqui comentando como foi a partida, se Deus quiser uma vitória, uma larga vitória sobre o São Paulo, até para acabar com esse tabu de que a gente não ganha de São Paulo desde 2011 lá no Morumbi, que parece que vai estar lotado. 4 setores já se esgotaram lá no Morumbi. A torcida do São Paulo vai prestigiar esse jogo contra o Flamengo, um reencontro entre Rogério Ceni e Flamengo. É um jogo que especialmente eu não quero perder, eu não sei vocês, eu não quero perder jogo nenhum, mas esse contra o São Paulo no Morumbi tá aqui, ó, engasgado no meu gogó, por causa das derrotas de 2020, por causa das derrotas que o Rogério Ceni nos causou. Quero ganhar muito do São Paulo, e assim, se não fosse pedir muito, eu queria que o São Paulo fosse rebaixado. Meu sonho de consumo era ver rebaixado São Paulo, Grêmio, Santos, tadinha da Chapecoense, é porque ela já foi, né? Mas São Paulo, Santos e Grêmio, esses três fossem rebaixados, eu ia ficar feliz pra caraca. Aqui, ficando lá na segunda divisão, Cruzeiro, Botafogo e Vasco. O Vasco vai ficar, o Cruzeiro vai ficar, mas o Botafogo deve subir, né? Mas mesmo assim, tá bom, se a gente der uma segurada no time do Morumbi amanhã, a gente já empurra eles mais um pouquinho ali pra zona do rebaixamento, tenta salvar o Bahia com isso, né? Porque eu não queria que o Bahia caísse, não. Aliás, o Bahia vai fazer 3 pontos nessa terça-feira em cima do Atlético Mineiro. O Atlético vai a Salvador jogar contra o Bahia e o Bahia vai sapecar o Atlético, vai dar aquela segurada, a distância vai cair para 8 pontos. Nós temos um jogo ainda para poder fazer, vai cair para 5 pontos. Pessoal, desculpa. Eu sei que vocês me cobram, que eu não devia acreditar mais em Campeonato Brasileiro, que eu não devia ligar mais para Brasileiro, mas quando eu vejo os pontos eu não consigo. Quando eu vejo que ainda dá para chegar lá, eu não consigo. Eu fico torcendo para a gente conseguir chegar, para a gente conseguir bater eles e a gente conseguir ser campeão brasileiro. Porque se de um lado tem aquela voz falando: Fabrício, não dá, esquece isso, o time não tá performando para ganhar o brasileiro. Do outro lado tem uma vozinha assim: lembra de 2009, lembra de 2020, pode acontecer. E aí você sabe, né? O coração rubro-negro que bate forte aqui fica sempre querendo escutar aquela vozinha que fala que pode, que vai dar certo. Então, enquanto tiver, eu vou assumir de vez agora na frente de todos vocês. Eu nunca achei que não dava, tá? Nunca. Então, quando perde, quando ganha, quando empata, enquanto a pontuação permite, eu acho que vai dar. Até pela insegurança do time do Atlético Mineiro, dos torcedores do Atlético Mineiro, que não contam vitória de jeito nenhum. Então, sempre falando: não, calma, 11 pontos, mas calma, ainda não acabou, não sei o que tem. Só do medo deles já me alimenta a esperança que pode acontecer. Então, foi mal, galera. Eu sei que vocês vão ficar bravos comigo, uma grande parte vai ficar brava comigo, mas eu não consigo tá numa véspera de jogo do Mengão Queridão e achar que a gente vai só cumprir tabela. Tá vendo aqui atrás? É o voo do Mengão Queridão já chegando lá em São Paulo. O time do Flamengo já chegou há mais ou menos uma meia hora lá em São Paulo e eu tenho boas notícias para você, torcedor rubro-negro, que quer acompanhar o jogo amanhã. Primeiro, deixa eu dar uma aqui de ok. Deixa eu falar para vocês. O André Vilas Boas, né? Que está sendo muito cogitado, muito ventilado no Flamengo, caro pra caraca, mas está sendo muito cogitado no Flamengo, estamos falando muito dele, é o preferido da diretoria rubro-negra para assumir o ano que vem. Vai depender dele, Carlos Carvalhal, querer vir para o Flamengo, porque tem que abaixar um bocado o salário dele, que é caro pra caraca. Tem uma equipe aí de 5 ou 6 profissionais que viriam junto com ele, pelo que eu andei pesquisando, só profissional da primeira estirpe.
então viria para acrescentar muito para o Flamengo. Quando eu converso com meus amigos jornalistas portugueses, todos eles dizem que o André Vilas-Boas está muito acima do Jorge Jesus na prateleira de treinadores, colocam até o André Vilas-Boas na primeira prateleira de treinadores lá da Europa. Então, tomara que o Flamengo consiga negociar com ele, tomara que ele venha, né? Mas ele postou uma foto hoje lá, vocês vão ver aqui a imagem, e quem curtiu foi o Davi Luiz. É claro que o Davi Luiz conhece ele, eles jogaram junto lá no Chelsea, o Davi Luiz, jogador, enquanto o André Vilas-Boas era o treinador, então tem esse laço entre eles, mas custa a gente se apegar um pouquinho nessas coisas legais. Vai que ali já tá nascendo um romance, o Davi Luiz já tá fazendo um meio de campo ali para trazer o cara, quem sabe, né? Vamos ficar torcendo aqui. O importante é o Flamengo no ano que vem ter um treinador bom, estrangeiro, na minha preferência um português. E por que eu prefiro um treinador estrangeiro? Porque treinador português, treinador aqui do Brasil, ele é muito preguiçoso. Como o Brasil sempre criou muitos talentos, os treinadores aqui do Brasil se acostumaram a fazer o time jogar para os talentos. Eles não fazem o time jogar coletivamente. Já os treinadores do exterior, especialmente de Portugal, da Espanha, esses caras têm muito menos talento nascendo por ano do que a gente, e costuma nascer e ir embora com 15, 16, 17 anos de idade para os grandes centros na Europa. Então, para eles se destacarem, conseguir algum sucesso, eles têm que trabalhar o time no coletivo. E aí os talentos que tem ali dentro do coletivo se sobressaem, que foi o que aconteceu com o Jorge Jesus quando ele veio para o Flamengo. Ele trabalhou sempre a unidade da equipe, sempre o coletivo. E aí, jogadores como Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta se destacaram muito porque o talento a serviço do coletivo sempre se destaca. Então, por isso que eu prefiro treinadores estrangeiros. A escola portuguesa é uma das melhores escolas para treinadores do mundo. E sem contar que a facilidade do idioma antecipe muito o trabalho. Então, tomara que o André Vilas-Boas aí já esteja se ajustando com o Davi Luiz para vir para cá, porque aí seguraria o Davi Luiz aqui também, que eu tô morrendo de medo dessa janela de janeiro, o Davi Luiz acabar escapando lá para a Europa. Depois que eu vi o Barcelona repatriar o Daniel Alves, que tem 30 e todos anos, eu já fico preocupado com o nosso Davi Luiz. Agora, até chegar em janeiro, tem que aproveitar bastante o Davi Luiz. Havia um planejamento para que o Davi Luiz atuasse apenas no jogo contra o Corinthians agora e viajasse depois a Porto Alegre, jogando os 3 próximos jogos. Só que eu trouxe uma informação para vocês hoje de manhã, lá no canal Flanação VP. Vocês assistiram? Pois é, deixa eu contar rapidamente para vocês. O Rodolfo Landim, dentre várias reuniões que aconteceram no Ninho do Urubu, decidiu que o momento é de apoiar 100% o Renato Gaúcho. As trocas vão acontecer, e quando eu digo porque não é só o Renato que vai sair também pessoas do departamento médico, da preparação física, mas isso é quando terminar a temporada, quando o Landim já tiver reeleito presidente do Flamengo, aí é que as coisas vão acontecer. Até lá, nós temos uma reta final de Campeonato Brasileiro e uma final de Libertadores da América. Então o Landim bateu o martelo da seguinte maneira: vamos apoiar o Renato Gaúcho. Ele tem carta branca para trabalhar no departamento de futebol nessa reta final de temporada. Então o Renato manda prender e manda soltar. Usa quem quer, quando quer, do jeito que ele quiser. Por exemplo, o Rodrigo Caio estava planejado para ele não jogar esse jogo. Ele foi pessoalmente conversar com um zagueiro, trocou uma ideia com o Rodrigo Caio e relacionou ele para esse jogo. O mesmo aconteceu com o Davi Luiz. O que estava previsto para o Davi Luiz era ele não atuar contra o São Paulo. O Renato conversou com o Davi Luiz, sentiu que o Davi estava bem e levou ele. Pessoal, o Flamengo não soltou a lista de relacionados. Então eu fui apurando, fui investigando e descobri que para São Paulo foram Davi Luiz, Gustavo Henrique, Michael, Everton Ribeiro, o goleiro César, os goleiros Gabriel Batista e Hugo, o lateral esquerdo René, o volante Pires da Mota, o zagueiro Rodrigo Caio, o volante João Gomes, o lateral direito Mateuzinho, o zagueiro Léo Pereira, o lateral esquerdo Ramon, o volante William Arão, o atacante Bruno Henrique, o atacante Gabigol, o atacante Vitor Gabriel, o meia atacante Vitinho, o lateral direito Rodinei, o volante Thiago Maia, o volante Andreas Pereira e o meia atacante Kennedy.
Esses jogadores eu consegui confirmar que estão lá. Amanhã, na hora que soltar a escalação oficial, a gente vai poder conferir se essa lista bateu, porque o Flamengo não divulgou. Então a gente teve que correr aí nos bastidores, pegar informação com um, com o outro, ver um vídeo da Flá TV ou outro, para poder conseguir montar os relacionados. Os desfalques para amanhã são Diego Ribas, porque foi expulso, e vamos ver se o STJD não vai denunciá-lo, né? Porque o Fred, para mim, fez pior. O Fred deu uma esganada no cara, puxou ele pela camisa igual se ele fosse uma marionete, e o juiz nem amarelo não deu. O Diego já expulsaram o Diego lá, então vamos ver se o STJD não vai denunciar também o Diego, porque se denunciar o Diego, dependendo de onde enquadrar aí, o Diego pega um gancho grande. A gente sabe da má vontade que o STJD tem com a gente, né? Pois então, o Felipe Luiz estava programado para ir. Ele trabalhou os últimos 2 dias muito bem no Ninho do Urubu, mas o Renato preza tanto o Felipe Luiz, o Renato gosta tanto da inteligência do Felipe Luiz, que ele não quis arriscar o Felipe Luiz nesse jogo. Conversou com o jogador e falou assim, não, Felipe, espera aí, vamos fazer os 4 últimos jogos, que aí você vai me ajudar pra caraca. Os 4 últimos antes da final, porque faltam 4 jogos antes da final. É o do Corinthians, o do Inter, o do Grêmio e aí a final, 4 jogos. Se a gente contar com o do São Paulo amanhã, 5 jogos. Mas no caso que eu estou explicando, ele quer contar com o Felipe nos últimos 4 jogos, né? Que é Corinthians, Inter, Grêmio e Palmeiras na final da Libertadores da América. Então o Renato, gente, é importante deixar bem claro. O Renato está definindo quem joga, quem não joga, ele, o feeling dele, tá? Ele esfregou isso na cara da diretoria quando os problemas começaram a acontecer, porque até então se observava a parte científica, a parte clínica. Agora vale a parte científica, clínica, mas principalmente a conversa tete a tete do treinador com o jogador. Então ele preferiu deixar o Felipe Luiz de fora. O Arrascaeta, que deve retornar contra o Corinthians, próxima partida do Mengão queridão. O Pedro, que só deve voltar mesmo na final da Libertadores, ou talvez no jogo contra o Grêmio, e o Diego Alves, que está na mesma situação ali do Felipe Luiz, está fazendo, no caso dele, está fazendo um reforço muscular, não foi a campo essa semana, não estava liberado pelo departamento médico. O Hugo Souza deve ser mantido no gol, porque o Renato gostou muito da apresentação dele no último jogo. E é claro, nós temos o desfalque também do Maurício Isla, que está lá cumprindo a quarentena dele, porque teve contato com uma pessoa que teve aquela doença, mas deve estar liberado pela seleção chilena para poder atuar nessa terça-feira no Chile, tá? Ele também é desfalque, então o Flamengo, a priori, tem 6 desfalques para esse jogo contra o São Paulo, amanhã às 16 horas. E é como eu falei para vocês, 13h55, 13h45, eu já estarei ao vivo com a Miriane aqui, mas antes disso, tem vídeo às 7 horas, lá no Flá Nação VP para vocês conferirem, beleza? Pessoal, um excelente sábado para todos vocês. Deixem o like, se inscrevam no nosso canal. Eu sou assim, fico empolgado quando tá perto do jogo do Mengão queridão. Depois é que bate a deprê, dependendo do resultado. Mas antes, eu me amarro nos jogos do Mengão queridão. Fiquem com Deus, tenham um excelente sábado. Saudações rubro-negras!